Término da mensagem, quando finalizarmos o culto, nós vamos estar ministrando para quem não pôde estar ontem a Santa Ceia do Senhor aqui dentro, tá? Então assim que terminar, os irmãos já entram por essa porta aqui, tá ok? Aqueles que não participaram da ceia ontem, já entra aqui. E eu peço a vocês, não se suspenda de Santa Ceia. O prejuízo é só seu. Como assim, pastor? Pastor, não estou ceando por causa disso. Senta, conversa. Vocês têm pastores para poder orientar vocês. Então, se é o seu caso, converse antes. Eu até peço, quando acabar, pastor, está acontecendo isso e isso. Converse, para que nós possamos avaliar. Às vezes, como já aconteceu várias vezes, situações assim, e a pessoa falou, não está participando. Mas é coisa assim que ela tinha na mente, que, poxa, eu não vou participar por causa disso. Não deixe de participar, meus irmãos, tá bom? A Bíblia diz que quem não come e não bebe, quem não participa, irmão, ele pode trazer juízo sobre si. É importante isso, é sério isso. Não é nada da igreja, é a Bíblia que assim diz. Então não deixe de participar da ceia, às vezes por alguma coisa que você imagina. Se você tem dúvidas, nós estamos totalmente, todo o corpo de obreiros, nós vamos te orientar pela Bíblia, pela palavra de Deus. O nosso guia é a palavra de Deus, tá bom? Então assim que terminar, não vá embora, você já entra aqui. Os presbíteros diáconos vão ministrar a vocês a ceia do Senhor. Valentina, chegou. Diminui o volume aí. Tá bom? Amém ou não amém? Amém. Então tranquilo. É tu a vítima hoje? Sobe aqui. Vamos orar pelo servo de Deus que vai nos trazer a palavra nessa noite. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos, querido e eterno Deus. Usa a vida do teu filho mais uma vez. Toma a vida dele nas tuas mãos. Ó Deus, usa com graça, com poder, com autoridade. No nome de Jesus, Pai, que a tua palavra venha enriquecer mais uma vez as nossas vidas. Pedimos, ó Deus amado, fala conosco mais uma vez. Precisamos ouvir a tua voz. Nos orienta, nos instrui, nos dá a direção exata através de tua palavra. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Grato sou a Deus pela oportunidade, pela vida dos irmãos, pela confiança do nosso pastor. Sempre é um privilégio muito grande e também uma grande responsabilidade. Mas eu louvo a Deus, pois é o que nós aprendemos a amar, a fazer. Ficarei aqui a noite toda escutando os testemunhos maravilhosos que Deus tem feito na vida do nosso presbítero Túlio, assentado aqui ouvindo os nossos irmãos e irmãs adorando a Deus de forma tão gloriosa. Mas Deus ainda tem um pouco mais para acrescentar sobre a nossa vida. Você tem nessa noite essa convicção? Então fique atento, porque costumo falar, o que Deus precisa para fazer algo na nossa vida não é de tempo. O tempo é tão pouco importante para Deus, mas o que Ele precisa é de espaço. Em 5 minutos o presbítero Túlio teve uma reviravolta na vida dele que ele nem imaginava, nem esperava. Algo grandioso, algo maravilhoso. Então é isso que Deus pode fazer também na tua vida em 5 minutos. Então peço a você total atenção, por favor, não desvie o teu foco, a tua atenção, o teu alvo. Quero por bondade, graça e misericórdia ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. O livro que eu quero trabalhar nesta noite, queridos, os irmãos que estiveram aqui pela manhã, eles experimentaram um pouco dessa porção escriturística. Mas você de igual modo vai também receber o que Deus tem para a tua vida. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, vai narrar uma história, um caminho, na realidade um caminho de restauração. Milagre que acontecera na vida de um homem que não era da descendência da nação de Israel, mas aprove a Deus alcançar a vida dele por bondade e misericórdia, mostrando a nós, cristãos, servos de Deus, que o amor de Deus ele não se limita somente a um povo, mas ele se abrange para toda a humanidade, a todos quantos buscarem a sua vontade, buscarem a Ele. Segundo o livro dos reis, o capítulo é o de número 5, verso de número 1. Só quem encontrou quer ouvir um amém bem forte. Louvado seja Deus. Verso de número 1 diz assim a palavra do Eterno. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria,
era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Repita comigo, por favor, uma menina. Uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Somente até aqui, para não tornar muito longa a leitura. Louvado seja Deus. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Queridos, nós temos a oportunidade, quero aproveitar esta oportunidade de poder estar falando para os irmãos, para a igreja, aos irmãos que estão em casa também. Todos os domingos de manhã, nós estamos trabalhando acerca deste livro. E de forma bem resumida e prática, eu quero trabalhar algo que é muito importante para os nossos dias. A maneira, a forma como Deus trabalha na vida do ser humano, na vida daquele que entende que a obediência, já dizia o Dr. Michael Murdock, que os atos de obediência, eles nos aproximam dos milagres de Deus. Obedecer, diz a Bíblia, que é melhor do que sacrificar. Todas as vezes que nós obedecemos, é uma decisão pessoal, minha, sua, da igreja. Obedecer é um mandamento de Deus para aquele que quer viver na plenitude das bênçãos que Deus tem para a vida de cada um. E quando nós olhamos para essa história, a cura de Naamã, nós conseguimos extrair dentro do texto, e eu quero trabalhar dentro desse texto lido, o processo de mudança, o processo progressivo de mudança, estabelecido dentro do texto em pelo menos 7 etapas. Ou por que não dizer, falar acerca dos 7 mergulhos de Naamã. Mas para isso eu preciso iniciar exatamente do começo, do versículo de número 1. E Naamã, o nome significado Naamã quer dizer benevolente, chefe do exército do rei da Síria. Nós temos aqui então 2 informações. Primeiro, que ele era chefe de um exército, de uma nação muito imponente, muito grande, a Síria, onde até então quem era o rei dessa nação era o rei Ben-Hadad. Um rei que até então, a princípio, estava apaziguado com o rei de Israel, a saber, Jorão. E estes reis, eles mantinham relações entre si devido a um acordo firmado entre ambas as partes. Naquele tempo não tinha cartório para reconhecer firma, mas tinha-se o selo do rei, onde eram feitos os decretos e não poderia ser revogado. Então eles estavam vivendo um período de paz entre seus reinados. E Naamã, ele era um homem, a Bíblia diz, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do rei, de muito respeito. Por quê? Porque por intermédio de Naamã, Deus deu vitória para a Síria. E muitas das vezes estas vitórias foram em cima da nação de Israel, o povo que até então era inimigo. E isso me chama a atenção de uma forma muito bela. Por quê? Porque nós vemos Deus, o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tirou a nação de Israel do Egito, que cuidou em todo o tempo que eles peregrinaram pelo deserto. Ele agora dá livramento à Síria, através de um homem que não tinha nada a ver, vamos dizer assim, nenhum comprometimento com a nação de Israel. Para quê? Porque Deus faz muitas das vezes isso. E por quê? Porque Deus usa como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não precisa dar explicação para nenhum de nós. Ele simplesmente faz. Ele usou a vida de muitas pessoas como um agente de correção
para trazer o povo novamente para si. Isso nos demonstra o grande amor de Deus pela nossa vida. Quantas das vezes Deus usou alguém para chamar a tua atenção? Às vezes, na maioria das vezes, com certeza, através da palavra. E quantas das vezes você foi arredio, rebelde, bateu o ombro? E quantas das vezes também você, por fazer isso, tomou caminhos e fez escolhas ruins para a tua vida? Já aconteceu isso com alguém aqui? Aconteceu? Pode ser sincero, meu irmão, já aconteceu comigo. Porque às vezes nós não entendemos a correção de Deus. Às vezes nós não entendemos a forma como Deus diz para mim e para você, para a igreja: olha, filho, eu te amo. E por te amar eu te corrijo, eu te repreendo, eu te exorto. Se precisa até umas varadas, Deus também dá na gente, para a gente aprender a andar no caminho. E esse homem, um homem de grande respeito, nós entendemos que ele tinha dentro do seu coração algumas coisas que lhe incomodavam. Ele era um homem que tinha respeito de toda uma nação, ele era um homem muito conhecido, não somente na Síria, mas nas nações adjacentes. Um homem que tinha certamente o privilégio de onde ele chegava, as pessoas o reconheciam, estendiam um tapete para ele por causa da posição que ele ocupava. Um homem de grande respeito. Mas o verso inicial ele vai dizer, lá no finalzinho, na parte C, ele era um homem valoroso, porém leproso. E a lepra nada mais é do que naquele tempo uma doença infecto-contagiosa, queridos, que em algumas situações ela poderia levar a óbito. Ela é uma doença que ocasionava-se na pele, e a pele ela ia sendo dia após dia se deteriorando, ia deformando a pessoa. Nós já estudamos há algum tempo sobre isso, mas não é isso que eu quero me ater. E a lepra também ela está relacionada diretamente com o pecado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz foi levado sobre os ombros de Cristo. Nós não teríamos nenhuma chance se não fosse o sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que todos nós pecamos, por isso nós somos destituídos, cortados da glória de Deus. A princípio, o propósito original de Deus, quando Deus criou o homem, é de que nós vivêssemos eternamente com Ele, para todo sempre. Esse foi o propósito no princípio da criação divina. Mas nós conhecemos a história e sabemos que devido ao pecado, essa mancha que manchou toda a humanidade através de Adão, por causa de um homem, o pecado veio e passou a reinar sobre a terra. Mas também através de um homem, veio a salvação e a redenção para as nossas vidas. E olhando para a história de Naamã, nós começamos a compreender a forma como Deus trabalha. O primeiro ponto que eu quero trabalhar, eu vou verso a verso, e prometo não ser longo nem cansativo. Porém leproso. O verso de número 2 diz: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O primeiro ponto que eu posso tratar, que podemos tratar nesta noite, é falar acerca de um caminho de restauração. Todos nós certamente buscamos sempre para a nossa vida aquilo que nós julgamos ser o melhor, aquilo que nós julgamos ser aquilo que vai nos trazer felicidade. Ninguém faz algo pensando, vou fazer isso porque eu vou ficar muito triste e vai ser muito legal. Não, nós buscamos algo que nos traga satisfação, alegria, felicidade. E o caminho de restauração com Deus nos proporciona tudo isso. Ele, por ter tudo isso, por ser um homem um homem de posse, um homem que tinha um cargo elevado, ele tinha certamente as suas muitas funções, as suas muitas obrigações. E o que me chama a atenção é que, mesmo com tudo isso, com toda a sua hegemonia, com todo o seu status, a Bíblia diz que ele era leproso. Eu imagino que quando alguém olhava para Naamã, vestido naquela sua armadura, uma armadura talvez com certeza imponente, que denotava o seu alto escalão dentro da área militar, do militarismo, dentro do exército. Mas muitas pessoas não sabiam que dentro de si, dentro dele, havia uma ferida muito profunda, ocasionada por essa enfermidade. Talvez o desprezo de pessoas que conheciam a sua história. Talvez o afastamento de pessoas que conviviam com ele. Eu não sei. E quando nós olhamos para a vida desse homem, eu posso conjecturar, imaginar uma pessoa, um paciente que, com uma enfermidade, às vezes ela vai ao médico buscando uma solução, uma cura, resposta para aquela enfermidade que ela está vivendo.
E quando ela chega no médico, a primeira coisa que ela faz é expor ao médico: olha, um problema meu está aqui. Ou não é assim que acontece na maioria das vezes? Ou quando você vai no médico, a primeira coisa que o médico pergunta: qual é o seu plano? Os mais engraçadinhos vão falar: ficar bom, né? Sarado. Mas enfim, quando nós temos algum problema, alguma dificuldade, nós buscamos um médico. E precisamos chegar diante do médico e expor a nossa enfermidade. Ele não vai saber o que você tem só olhando para você. Só olhando como é que você está, se você está bem alinhado, se está tudo direitinho. Não, ele precisa examinar você. Mas se você falar o problema que você tem, ele vai examinar diretamente daquilo que você falou que é o problema. E eu imagino que por muito tempo ele deve ter tentado esconder isso da maioria das pessoas que não conheciam. Só que eu aprendo. Gálatas 5:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O médico Jesus, ele quer sarar as nossas feridas. Ele quer sarar as enfermidades que estão dentro da nossa alma alojadas. Enfermidades essas que muitas das vezes nós não queremos expor para ninguém. Queremos ficar quietinho, não queremos conversar com o pastor, não queremos dividir aquilo que muitas das vezes nos afeta de uma forma tão profunda. Às vezes a expressão é de alguém que está bem, de alguém que está feliz, de alguém que está levando uma vida tranquila. Mas às vezes dentro de nós existem coisas que precisam ser expostas para que haja a cura, para que haja a restauração de Deus sobre a nossa vida. E o primeiro ponto que nós tratamos, o primeiro mergulho, simbolizando o primeiro mergulho de Naamã, foi, e é, melhor dizendo, o processo de renúncia. O pecado que nos afastava de Deus, o pecado que, de forma tão severa, iria nos levar a nos arrastar para o abismo, para o inferno, para a morte e condenação eterna. Era um processo que somente Cristo poderia pará-lo, e assim de fato fez. Só que para isso, nós entrarmos por este caminho de restauração, precisamos fazer algumas renúncias. Cada um de nós sabe, e sabemos melhor, o que precisamos renunciar no dia a dia. Renunciar o quê, irmão? Renunciar talvez aqueles minutos, aquelas horas que nós gastamos, às vezes, em coisas supérfluas, em entretenimento, como o pastor propriamente disse, em coisas que nós poderíamos deixar de lado, sabe, irmãos, um pouco. Renunciar a isto e procurar se aplicar mais às coisas de Deus. E procurar buscar mais aquilo que realmente vai trazer salvação, vai trazer solução para os nossos problemas. Renúncia faz parte da vida daquele que busca uma restauração sobre a sua vida. É o primeiro ponto. Naamã, com tudo que ele tinha, ele precisou renunciar a algumas coisas. Principalmente a sua pose de alguém que aparentemente estava sempre tudo bem, que não tinha problema. O segundo ponto está no verso de número 4, acompanhe. Verso 3 diz, vai falar acerca dessa menina. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Não somente ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Talvez muitos que aqui estão, eu tenho certeza você não, mas muitos por aí não entendem o propósito, o privilégio que é de se estar sentado no banco de uma igreja, aprendendo da palavra de Deus. Meu irmão, eu falo por mim, se eu tivesse a oportunidade anterior a eu passar por tantas coisas que eu passei isso na minha vida, eu teria evitado muita coisa. Eu teria sido privado de passar por muitas situações que me afligiram, não somente a mim, mas a minha casa, a minha família, a vida de pessoas que eu amo, por não conhecer as Escrituras. E a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer as Escrituras, tão pouco nós vamos conhecer também o poder de Deus. Você já viu por aí, aqui não, mas existem pessoas por aí que andam desesperadas, estão dentro de igreja, 15, 20, 30 anos, mas sempre andam atribuladas, desesperadas, não sabem o que fazer. Por quê? Porque estão dentro da igreja, mas muitas das vezes não se aplicam em conhecer a Deus, o Deus das Escrituras, o Deus que muda a história da vida do ser humano. E o segundo ponto, o segundo mergulho de Naamã representa a fé. Romanos 10:17, a fé, ela vem pelo ouvir. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava
misturada com a fé, ou aliada à fé naqueles que a ouviam. Poderia citar a cartilha da fé, Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento daquele que não se vê e a convicção daquilo que se espera. A fé nada mais é do que ter a certeza que Deus existe, que Deus ele contempla a nossa vida, que Deus ele muda a nossa história, que Deus ele trabalha. A Bíblia diz que ele trabalha em favor daquele que nele espera. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus ele preza, ele ama, é trabalhar na vida daquele que espera nele, daquele que confia nele, daquele que se lança, que depende dele constantemente, daquele que sabe que por mais que tenha recursos, por mais que tenha condições de fazer algo, ele diz: Senhor, eu não sei o fazer, mas o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha rocha, Tu és a minha salvação, me dá direção, Senhor, mostra-me o caminho, mostra como fazer isso. E Deus ele se agrada disso, meu irmão, dependência dele, dependência dele. Atos 28, 24 diz assim que alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Por que eu uso este paralelo? Porque é um paradoxo que nós vivemos nos nossos dias. A fé, ela não é a expressão ser dita: eu tenho fé, eu sou cheio de fé. Você só mostra que você tem fé de fato quando você denota ela através das suas obras. Quando você passa por situações, os irmãos contaram testemunhos aqui maravilhosos. Isso acrescentou a minha fé. Isso me fez acreditar ainda mais no poder que Deus tem na vida do ser humano, na vida daquele que é fiel, que depende e que espera na sua bondade e misericórdia. E eu aprendo porque, para fazer o que Naamã fez, no verso de número 4, então entrou Naamã e a notificou, entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Aquela menina foi levada escrava para dentro da casa de Naamã. Ela estava agora aos cuidados, irmão Neto, da senhora de Naamã, a esposa de Naamã. E eu acredito, pelo texto, pela leitura bíblica referida, nós podemos conjecturar e imaginar dessa forma, que esta menina, ela todos os dias, ela comentava, ela falava acerca do Deus de Israel, dos profetas que Deus havia levantado na nação de Israel. O profeta Elias, que logo após Elias ser levado de ser arrebatado por Deus, Deus deixou Eliseu, e o ministério profético de Eliseu era também conhecido em toda a nação. E nos chama a atenção a maneira como o verso de número 4 ele está bem colocado, falando acerca dessa menina. E dá até uma outra mensagem se nós formos falar só acerca das qualidades encontradas nessa menina. Essa menina que foi levada escrava, certamente seu pai, sua mãe, seus familiares, pessoas próximas a ela, que não foram levadas escravas, foram mortas nessa incursão militar, que ocasionou que ela fosse levada como escrava. Nós poderíamos olhar para uma menina que poderia ter todos os motivos para simplesmente olhar para Naamã e esperar que ele viesse a morrer, bater a cachuleta, deitar num caixão de madeira, num paletó de madeira, mas nada disso. A expressão que ela vai usar e a oportunidade que ela vai ter é de falar do amor de Deus. Meu irmão, quando as pessoas te fizerem o mal, não vire as costas para ela. Quando as pessoas buscarem o mal com relação à tua vida, dentro do teu trabalho, talvez falem mal de você, ou busquem ocasião para tentar fazer o mal para você, não vire as costas, aproveite a oportunidade, fala do amor do teu Deus para ela, fala para ela que o Senhor ele tem uma obra para fazer na vida dela, fala para ele que Deus pode mudar a história dela. Não deixe que as situações externas mudem o que você é aqui dentro. Ela tinha todos os motivos para não fazer o que ela fez. Talvez você tenha muitos motivos para fazer o que você não tem feito, mas eu quero te dar um motivo nesta noite para fazer aquilo que essa menina nos ensina a fazer. Deixar de lado a nossa vontade e buscar fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus dói, meu irmão, machuca, às vezes nos fere, mas é o melhor para nós. Em todos os momentos da nossa vida é o melhor a ser feito. E essa menina, ela pregou a palavra, ela foi falando, foi semeando, e aquilo que ela semeou, ela colheu também, ao ponto daquela senhora, movida de fé, contou ao seu esposo acerca da fé daquela menina. Aquela menina convivia com Naamã dentro daquela casa, Naamã leproso, e
A lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina alcançou o coração de Naamã. Que a fé que há no teu coração, em nossos corações, na fé daquele que crê em Deus, possa também alcançar as pessoas. Que a incredulidade que está rondando, que está cercando as pessoas aí fora, não venha se apegar a mim, não venha se apegar a você, meu irmão. Nós estamos, talvez, muitos aqui há tanto tempo servindo a Deus, e às vezes coisas tão pequenas, coisas tão corriqueiras, tendem a querer nos tirar da presença de Deus, tendem a querer nos afastar deste convívio. Não é bom, irmãos, entenda, não é bom que nós deixemos, como é costume de alguns, o escritor escreve aos Hebreus, como alguns deixam de congregar. Se você tem a oportunidade de congregar, meu irmão, todos os cultos, não precisa vir todo dia para a igreja não, meu irmão. Também você tem que viver a tua vida. Venha só quarta, sexta e domingo, e um sábado por mês aqui, outro na sede. Os outros dias você pode servir a Jesus em casa, não tem problema nenhum. Mas se tiver oportunidade, esteja na casa de Deus, meu irmão. E se você quiser vir domingo pela manhã, meu irmão, aí o céu se abre, aí a bênção é dobrada sobre a tua vida. Coisa boa, meu irmão, nós podemos aprender da palavra de Deus, ouvir, se alimentar daquilo que vem de Deus. Eu falo isso porque há 13 anos atrás, quando alguém me falou de Jesus, para mim não fazia nenhum sentido. A única coisa que me fazia sentido é de que a minha vida seria mudada e transformada. Eu falei, eu preciso disso realmente. A situação que eu vivia era triste, era caótica. Eu precisava sair daquele limbo, daquele atoleiro, daquele charco de lodo. E Jesus me estendeu a mão. E quando alguém olhava e disse, isso aí não tem mais jeito, Jesus lá do céu falou, isso tem jeito sim. Eu vou fazer dele um pregador da minha palavra. Meu irmão, aquilo que para os homens parece impossível, para Deus é nada. Porque os impossíveis pertencem a Deus. Talvez nós poderíamos citar os vários heróis na galeria da fé. E vou citar, por que não citá-los? Só para trazer a memória. Ou melhor, põe aqui para mim, Luan, Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso de número 9. Como eu fiz algumas menções, né, como Atos 28, 24, diz que alguns criam, outros não criam. É preciso crer, irmãos, na palavra de Deus. E a crença, a fé, ela vai além daquilo que os meus olhos, os teus olhos podem ver. É fácil a gente acreditar, nós acreditamos em algo que nós estamos vendo, algo que está palpável, algo que está perto, algo que está propriamente possível de ser alcançado. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pois por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Está falando de Abraão. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Meu irmão, a fé, ela produz em nós eventos extraordinários. Pela fé você pode olhar para a vida do teu filho que talvez esteja dando trabalho, ou dizer não, hoje dá trabalho, mas amanhã será um pregador do evangelho. Pela fé o teu marido talvez esteja na droga, na cachaça, eu não sei, mas pela fé você pode olhar e falar, olha, não, hoje você está assim, mas amanhã você vai ser um líder de obreiro, amanhã você vai ser um diácono, amanhã você vai estar na porta da igreja recepcionando os irmãos que são candidatos ao arrebatamento da igreja de Jesus. Meu irmão, o Senhor nosso Deus, Ele está preparando a minha e a tua vida para viver milagres extraordinários da parte dele, mas para que isso aconteça, eu não posso deixar que a incredulidade bata na minha porta, eu não posso abrir a porta e deixar ele entrar, eu não posso deixar, irmãos, e olhar para trás e me esquecer de tudo que Deus fez pela minha vida, de tudo que Deus fez na minha história, como se isso não tivesse acontecido, ou como se isso fosse pouco. Não, a fé, irmãos, ela precisa ser motivada todos os dias. O que Deus fez na tua vida no passado, Ele é poderoso para continuar fazendo, irmão. Então continua confiando em Deus, meu irmão. Você talvez está triste, cabisbaixo, pensando, nossa, e agora o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Vai ser a mesma coisa, meu irmão. Muito mais Deus pode fazer na tua vida se você continuar confiando nas promessas dele. Pela fé precisamos
motivar a nossa fé. O terceiro ponto, o terceiro mergulho de Naamã, verso de número 5, diz assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. 340 quilos de prata, aproximadamente 68 quilos de ouro. Um valor exorbitante para aquela época. Naamã, quando o rei lhe enviou para a nação de Israel para receber a sua cura, o seu milagre, o rei Ben-Hadad, ele não sabia, mas ele era costume dos reis trocarem presentes, trocarem favores e se recepcionarem com grandes montantes em dinheiro, em ofertas, em roupas finas, em trajes reais, em adornos, em prata, em ouro, enfim, em pix, né? Até a pix também. E naquele tempo era comum. E dentro desta ocasião, quando Naamã quando ele é enviado até a nação de Israel, o que nos leva a entender que ele está levando tudo aquilo para presentear o rei de Israel, a princípio. Só que chegando lá, ele tem um encontro um pouco de inusitado, porque ele vai até o rei de Israel buscando a cura, a mando de Ben-Hadad, o rei da Síria. E quando ele chega até Jorão, o Jorão fica indignado com aquilo, porque eles estavam vivendo em paz. Eles não tinham treta, vamos dizer assim, né? Assim os irmãos me entendem melhor, não entende? Não tinha treta, não tinha confusão entre eles. Não, treta não, irmão, tira isso aí, exclui. Eles não tinham atrito entre eles, estavam vivendo em paz, tranquilo. Só que dentro dessa ocasião, por conta desta incursão, dessa investida, o rei Jorão ficou logo tenso, porque ele pensou consigo: Ben-Hadad está querendo vir em ocasião contra mim, ele quer cancelar o acordo de paz, me manda agora esse Naamã, esse leproso, pedindo que eu venha curar ele. Sou porventura eu agora, estou no lugar de Deus? Ele fica confuso com aquela situação, ele rasga suas vestes, manda Naamã, despede Naamã, e um dos servos, possivelmente Geazi, leva as notícias do palácio até Eliseu. Eliseu fica sabendo do ocorrido, fala: não despede ele não, deixa ele vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. É uma expressão que cristãos, nós, servos de Deus, nós precisamos ter também no nosso dia a dia. Sabe, às vezes a pessoa vai na porta da tua casa pedir oração e você quer ligar para o pastor. Meu irmão, usa a fé que Deus te deu. Não estou falando que você não pode ligar não, meu irmão, mas para que sobrecarregar o pastor se você tem fé para orar também por alguém, para que ela seja alcançada pelo poder de Deus que está sobre a tua vida. Às vezes nós queremos terceirizar o serviço. O pastor, ele vai orar sim, com certeza, mas nós temos também essa autonomia, queridos. Não era o caso do rei, o rei não poderia fazer nada, ele foi no lugar errado. E às vezes nós buscamos também solução em lugares errados. Nós buscamos às vezes solução para os nossos problemas em pessoas erradas. Quando ele foi até o Eliseu estava já sabendo do acontecido, e ele foi preparado, ele foi com roupas, ele foi com dinheiro, ele foi com muitas coisas para oferecer ao profeta. E quando fala de dedicação, meu irmão, eu penso, e olho para mim, olho para nós, olho para a igreja de Cristo, o corpo místico de Jesus. Nós somos um organismo vivo, e todo organismo vivo, para se manter, ele precisa que todos os órgãos estejam em pleno funcionamento. Sim ou não? Sim, precisa de estar todos em pleno funcionamento. Então todos os membros de um corpo, eles precisam estar em harmonia, precisam estar saudáveis, precisam estar executando as funções pelas quais eles foram designados. O braço precisa fazer o trabalho dele, assim como os pés, até o dedo mindinho, sabe aquele dedinho lá, o menorzinho? Ele tem que estar ali para bater na quina de algum lugar. Precisa. Todos têm uma função, algum não tem. Então todo membro, todos nós como membros do corpo de Cristo, nós temos uma função muito importante e nós precisamos nos dedicar a ela, seja na ministração da palavra, seja no ensino, que haja dedicação ao ensino, seja para recepcionar os irmãos que estão chegando na igreja, que seja feito com dedicação, com amor, com liberalidade, seja no contribuir, no ofertar, no ser fiel a Deus.
tudo isso precisa ser feito com amor, carinho e dedicação. Se algum desses membros que fazem o corpo todo funcionar começa a manquejar ou começa a não fazer o que foi confiado para que seja feito, o que acontece com o corpo? O corpo todo começa a sofrer, sim ou não? Ou você, quando sente dor no braço, você exclui ele não, se você sente dor no braço, você sofre o corpo todo e dói a cabeça, e você, quando está dor nas costas, você não consegue sentar direito, ou seja, afeta todo o corpo, todo o organismo. Assim também é a igreja. Que nós possamos então, nessa noite, em nome de Jesus, entender que nós precisamos nos dedicar. Nós nos dedicamos para tantas coisas nossas, e às vezes nos esquecemos de nos dedicar às coisas que são de Deus, às coisas que são primárias, principais para a nossa vida. O quarto ponto nós poderíamos falar é a obediência. Verso de número 10. E já estou finalizando. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Isso aqui foi quando o rei mandou Naamã sair do palácio. Naamã foi até o Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Meu irmão, parece loucura, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu. O Eliseu não foi atender o Naamã, camarada, um homem que todo mundo queria recepcionar em casa. Sabe aquela pessoa que está passando aí pela cidade, todo mundo ficou alvoroçado. Nossa, fulano de tal está na cidade, fulano de tal está passando no bairro aí, está lá na praça. Era esse Naamã. Só que o Eliseu não deu mínima para ele, não deu atenção. Mandou Geazi dar o recado, falou: fala para ele lá, para ele tomar banho. É exatamente isso. Imagina, você vai buscar uma orientação com o servo de Deus, o servo de Deus: rapaz, vai tomar banho. Foi isso que Eliseu falou. Vai, mergulha 7 vezes no Jordão, e você se tornará, sairá de lá restaurado e ficará limpo. 1 Samuel 15, 22 diz que o obedecer, na parte B do versículo, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Algo que está ligado diretamente com a obediência é o amor que nós dedicamos e falamos que temos pelo nosso Deus. É impossível alguém dizer: eu amo a Deus, e fala: vocês dizem que me amam, mas não obedecem os meus mandamentos. Então o amor está totalmente ligado à obediência. Quando eu digo eu amo a Deus, eu preciso entender isso e preciso obedecer a palavra de Deus. E por que obedecer? Porque obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o que é interessante aqui, que quando Naamã recebe a notícia, Eliseu mandou o quê? Eu tomar banho? Rapaz, camarada é doido, mandou tomar banho. E aonde? No Rio Jordão, aquele rio ali, rio turvo, rio sujo. E sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Que a obediência é um ato de fé. Para obedecer precisamos praticar a fé. Então uma coisa está ligada à outra. João 14, verso 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Mateus 28, 19 e 20, põe na tela para mim, Luan, por gentileza. A obediência, ela precisa ser praticada, queridos, para aquele que quer viver na presença de Deus. Quer viver milagre? Obedeça. Quer viver as plenitudes daquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Quer viver milagre dentro do teu casamento? Quer viver restauração de Deus sobre a tua vida? Obedeça. Obedeça a Deus. Obedecei aos vossos pastores no Senhor, a Bíblia diz. Obedeça a tua liderança. Obedeça o teu patrão. Obedeça a tua esposa. Misericórdia. Cadê, irmão? Exclui isso aí. Mas obedeça, irmãos. Obedeça. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer os seus pais. E nós vemos pessoas que entram por cada cilada na vida porque não são obedientes, porque não conseguem obedecer, não conseguem. A prática da obediência na sua vida não é real, não existe. Olha o que diz o texto: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isso fala de obediência.
Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Mas nós precisamos obedecer, fazer aquilo que Ele tem nos mandado fazer, pregar o Evangelho, anunciar a salvação. Tem chance, tem condição sim, meu irmão. Tem jeito sim para aquelas pessoas, tem jeito sim para aquele. Nós precisamos praticar. Olha o que diz Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me ama, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós vemos que obediência é uma condição primária para quem quer entrar no céu. Só estar na igreja não vai me garantir o céu. Vai me ajudar, com certeza, e tem me ajudado muito. Só estar na igreja, frequentando os cultos, não vai me livrar de passar por lutas ou provações. Mas obedecer vai me ensinar que eu posso trilhar caminhos que vão me levar para um caminho de restauração e de milagre. A obediência. Josué capítulo 1, verso de número 8, Luan. Tito 3:1 diz assim: lembra a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Ou seja, disposição para obedecer. Quando fala obedecer, meu irmão, não é você ser capacho de ninguém. Espero que você não seja o tipo de funcionário que tem dificuldade em receber ordens do seu patrão e executá-las. Cuidado, meu irmão. Cuidado para que quando o facão não passar, você não seja um dos cortes. Que é difícil lidar com pessoas que não conseguem obedecer. Você que é pai, você que é mãe, dura coisa é quando você tem que lidar com um filho desobediente. Você despreza ele, você lança ele fora, de modo algum. Você vai tratá-lo, você vai orientá-lo, vai podá-lo, né? Vai podá-lo, né? Dar umas podadinhas. É para vocês, filhos. Precisamos obedecer. Olha o que diz Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Parece difícil, mas não é. O Naamã, ele tinha algo simples. Vamos acelerar aqui. Ele tinha algo simples para fazer. Era só ir mergulhar no Jordão. E a princípio o que ele faz? Ele falou, não vou. No Rio Jordão não vou. Lá na Síria, lá tem Arbã, tem Farfado, rios limpos, cristalinos. Por que não mandou ir para lá? Ele foi receber o milagre e ainda queria receber do jeito dele. E às vezes fazemos isso também com Deus. Queremos milagre, mas queremos receber do nosso jeito, da nossa maneira, ao nosso bel prazer. E Deus não atua, não trabalha assim. O profeta Isaías disse que os pensamentos de Deus estão mais elevados que os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Só que tinha um servo de Naamã que olhou para Naamã, olhou para a proposta de Eliseu. É só tomar um banho e vai ficar sarado? É só se mergulhar no Jordão? Falou, ô chefe, ô patrão, ô Naamã, ô general, sei lá como ele chamava. Na minha tradução aqui, Aguinaldo de Almeida não diz. Rapaz, era só mergulhar no Jordão e você tá se opondo? Se ele te pedisse algo difícil para fazer, você não faria? Naamã disse, sim, eu faria. Falei, então rapaz, é só você ir lá e tomar banho no Jordão e você vai ficar purificado. Precisamos de pessoas assim, sabe, irmãos? Sabe aquelas pessoas que quando nós tivermos dificuldade de acatar uma ordem ou até mesmo um aconselhamento pastoral, alguém que falava, rapaz, faz isso que o teu pastor está te falando, rapaz, faz o que tua esposa está falando. Que tem marido, não, mano, minha esposa não sabe de nada. Não, meu irmão, às vezes a tua esposa, Deus está usando ela para divertir você. Eu posso falar isso porque a minha não está aqui, mas às vezes, não, meu irmão, rebaixa que ela está ali no fundo. Às vezes Deus usa, irmãos, usa a vida dos nossos filhos. Não, menino, você tem 13 anos, você não sabe de nada, nem conhece Bíblia. Não precisa conhecer Bíblia para ser usado por Deus, irmão. Deus, quando Ele quer, Ele usa até a boca de uma jumenta para falar. Às vezes a gente pega, porque eu conheço Bíblia e... Deus usa, irmão. Quantas das vezes Deus já usou a boca da minha filha para me corrigir, para me chamar a atenção, para me colocar no trilho, para me fazer despertar para coisas que eu estava vivendo, que não estava percebendo. Como já usou a minha esposa também. E Deus usa, irmãos. Então que nós estejamos atentos e nós estejamos prontos, aptos para obedecer. O quinto ponto,
fala acerca da humildade, é o quinto mergulho, verso de número 11 e 12, para nós irmos finalizando aqui. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, ou seja, ele pensou da cabeça dele, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Verso 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, foi revoltoso, irado, brabo. Como diz na minha terra, lá voltou agoniado, meu irmão, com a proposta que Eliseu fez para ele. Um dos erros que ele cometeu é que ele diz, eu pensei. Ou seja, às vezes nós vamos orar, falar com Deus, clamar a Deus por algo que nós estamos almejando receber, e nós pensamos que Deus ele vai trabalhar do jeito que nós imaginamos, da maneira que nós colocamos. É como que alguém querer ensinar a Deus como operar o milagre. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele conhece a nossa estrutura. O salmista escreveu dizendo que Deus ele sonda o nosso coração. O apóstolo Paulo ele escreveu que quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Não tem como, meu irmão, conhecer a mente e o pensamento de Deus acerca do que Ele quer fazer sobre a nossa vida. Humildade. Deus precisou trabalhar, e são processos que nós precisamos viver na nossa vida. A humildade que a princípio Naamã não teve, ele teve que trabalhar no seu coração. Deus trabalhou no coração dele para ele entender que Deus queria fazer algo grande na vida dele, mas não era do jeito de Naamã, era do jeito de Deus. A palavra Jordão significa aquele que desce. É uma simbologia prática para os nossos dias, falando acerca da simbologia do batismo, do novo nascimento. Ele precisou descer nas águas do Jordão para receber o seu milagre, para ter a sua vida transformada e restaurada. O sexto ponto, o sexto mergulho de Naamã representa o compromisso. Verso 15 e verso 17. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã, seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um homem de grande imponência dentro da sua nação, porém leproso, foi buscar a cura para a sua vida, a cura para a sua lepra. Foi primeiramente dentro de um palácio. Ben-Hadad não resolveu o seu problema, ele foi até Eliseu, ficou revoltado porque Eliseu nem sequer atendeu ele na porta, mandou um servo falar para ele o que ele tinha que fazer, ficou revoltado porque ele mandou descer e tomar banho no Rio Jordão, ficou bravo, irritado. Mas ele entendeu, e quando ele entendeu o que ele havia feito, quando ele recebeu o seu milagre, quando ele recebeu a sua cura, ele entendeu que não havia outro Deus senão somente o Deus de Israel. E Deus ele faz isso às vezes na nossa vida, meu irmão, para mostrar para nós. Ele não precisa, ele não tem essa necessidade de se mostrar, de provar que ele é Deus e pronto. Mas ele faz isso às vezes na nossa vida para que nós não venhamos dar lugar à incredulidade, para que nós não venhamos deixar de viver as promessas que ele tem para a nossa vida. Só que uma coisa ele requer de nós. Jesus, Lucas 9, 23 e 24, ele diz que se alguém quisesse servir a ele, vir após ele, havia uma condição muito simples. Primeira, negar a si próprio. Segunda, tomar a sua cruz diariamente e seguir após ele. Parece algo complicado, mas não é, meu irmão. Para que nós venhamos entregar a nossa vida para ele, precisa haver um compromisso, precisa haver um comprometimento. Sabe o que ele está denotando aqui através desse compromisso? É que ele não poderia voltar a viver a mesma vida que ele vivia. Ele diz agora, olha, eu não vou mais oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Pessoas, nós, todos que fazem compromisso com Deus, elas têm que entender isso. Nós precisamos entender, começando por mim. Agora eu estou servindo a Deus, eu não posso mais continuar nas mesmas práticas. É o que Naamã está dizendo. Eu não posso mais servir a deuses estranhos. Eu não posso mais oferecer sacrifício ao Deus Rimon. Eu não posso mais me curvar diante
dos deuses estranhos. Eu vou servir somente ao Deus verdadeiro, ao Senhor. O Senhor que ele está confessando agora, o Senhor que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que não só proporcionou para Naamã a cura física, mas também a cura espiritual. E denota-se o compromisso. Lucas, capítulo 14, Luan, por favor, verso 26 e 27. E já vamos caminhando para o término. Lucas 14, 26 é o que diz o texto: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso nos mostra somente uma coisa simples para a nossa compreensão, de forma muito prática. Eu não posso servir a Deus sem renunciar a mim mesmo. Eu não posso servir a Deus sem deixar de lado. E renúncia, irmãos, entenda. É como alguém que o médico diz para ele: olha, a partir de hoje, né, você não pode mais comer cebola. Às vezes por algum problema estomacal. Só que ele fala: não, doutor, tranquilo, eu não como cebola. Tá tranquilo. Aí ele faz um propósito: ó, senhor, a partir de hoje eu vou começar, vou ficar, né, o resto da minha vida eu não vou mais comer cebola, como oferta de sacrifício ao Senhor. Que sacrifício. É mais ou menos isso. Aquilo que fizemos para Deus precisa custar alguma coisa, precisa doer em nós. Você renunciou ao conforto do teu lar. Você talvez, a tua carne, como foi dito, queria descanso, queria repouso, queria entretenimento, folgar-se. Mas o teu espírito clamava por Deus. Se você chegou até aqui, o caminho de restauração de Deus para a nossa vida passa por alguns processos, irmãos. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que viveram milagres extraordinários da parte de Deus, passaram por processos. E o 7º mergulho de Naamã representa o perdão, verso de número 18 e 19, e finalizamos. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Aqui ele está falando de algo que o rei Ben-Hadad tinha costume de fazer. Ele frequentava o templo de Rimom, se prostrava diante daquela imagem e lhe oferecia cultos, sacrifícios, enfim. E quem constantemente estava junto do rei era Naamã, que por reverência também se prostrava diante dessa imagem. E aqui ele pede: me perdoe o Senhor, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu disse a ele: vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Quando nós entendemos que o perdão de Deus, ele alcançou toda a humanidade, nós compreendemos, queridos, que o caminho de restauração precisa passar por alguns processos. Eu preciso renunciar. Eu quero servir a Deus, então eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu quero servir a Deus, eu preciso ter fé. Para servir a Ele sem fé, não posso agradá-lo. Eu preciso me dedicar. Nós nos dedicamos com as nossas coisas, por que não nos dedicarmos com as coisas de Deus? Havendo dedicação, preciso obedecer. Obedecer em tudo. Obedecer ao Senhor, obedecer à minha liderança. Eu preciso ter humildade, porque ninguém obedece se não tiver humildade. Ninguém consegue obedecer a alguém se não for humilde. Às vezes Deus vai colocar você em lugares onde pessoas que vão lhe dar ordem são pessoas mais novas do que você, ou talvez sejam mulheres. Precisa haver humildade para praticar o ato da obediência. Dado esse momento, precisamos ter compromisso, que foi o que Naamã teve. Ele se comprometeu em não mais servir a Deus nenhum, até porque não existe, somente ao Deus verdadeiro. E por último, ele recebeu o perdão sobre a sua vida. Olha o que diz no verso 14, finalizamos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. O que eu acho interessante, queridos, é que a princípio ele queria se banhar em Abana, que o significado do nome Abana no original quer dizer riacho frio.
ou farpar, que na transliteração quer dizer rápido. Ele queria receber a bênção, mas ele queria de uma maneira que trouxesse um refrigério para ele, de uma forma rápida, instantânea. Para que nós venhamos viver realmente, irmãos, restauração de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos passar por alguns processos. Reconhecer que nós precisamos buscar em Deus a solução para todos os nossos problemas. Não existe solução, irmãos. O dinheiro pode te ajudar, família pode certamente acalentar você em vários momentos, situações e circunstâncias da tua vida, mas no momento crucial da minha e da tua história, a única e principal saída sempre foi e sempre será Deus. Amém, queridos? É essa palavra que Deus moveu dentro de mim para falar a você nessa noite. Deus, Ele tem restauração para dentro da tua casa, para dentro da tua família. A doença, a lepra de Naamã, que simboliza, representa o pecado, que certamente o feria, o machucava, trouxe uma mudança, uma transformação inimaginável, certamente pela sua família, mas tudo começou com um princípio. Começou a ouvir falar, a fé começou a ser alimentada, ao ponto dele tomar uma decisão, um ato de fé, de obediência. Amém, queridos? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Não deixe de praticar o que a Bíblia ensina, meu irmão. Viva os milagres de Deus para a tua casa, para a tua família, mas pratique. E você vai ver certamente, e vai também, como os irmãos que nos antecederam, contar testemunhos maravilhosos, tremendos, de que Deus tem feito na tua casa, na tua família. Por quê, irmão? Porque você tem obedecido. Porque você tem resolvido, escolhido, tido a atitude, não, vou obedecer. Tá difícil, mas eu vou continuar obedecendo. Não tá fácil, mas eu vou continuar obedecendo. E em tempo oportuno Deus vai se mostrar para a tua vida. E talvez o processo de Naamã foram 7 mergulhos. Talvez o processo de Deus na tua vida possa ser de igual modo, possa durar um pouco mais. Mas uma coisa é certa, Deus vai fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Pastor Flávio, muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé, irmãos, por favor. Você entendeu a palavra? Humildade, né? Humildade. Posso tomar liberdade só para reler um versículo que ele leu? Ele fala bem rápido, né? Mas, ó, irmão, irmãs, olha o que Naamã está falando. O versículo 17, ó. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos. O que Naamã está dizendo? Eu conheci o único Deus. O teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Olha a humildade. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, o rei, ele vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali. Pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ele está dizendo assim: eu vou me ajoelhar lá. Porque também era um ato de humildade. Ele não podia virar as costas para o rei, porque o rei não conhecia o Deus que ele tinha conhecido. É como se ele dissesse nessas palavras: eu vou me ajoelhar lá, mas eu não vou falar com Rimon, eu vou falar com o Deus que eu conheci. Os meus joelhos estarão lá, mas a minha mente, o meu coração, eles são de Deus. E o profeta diz: vai em paz.
Nós estamos falando do Naamã. Talvez a humildade para ouvir e obedecer seja um dos pontos principais da vida, irmãos. Muitas vezes nós só desenvolvemos uma falsa humildade para obedecer aquilo que eu quero fazer. Isso não é obedecer, isso é o que eu já queria. Obedecer é caminhar ao lado do Jordão e fazer até o que você não quer. Não, nessas águas não. Pois é, mas é aí. Nós comentávamos de manhã na escola bíblica e o assunto que está sendo falado é o que ele pregou aqui. Nós conversamos agora à tarde, eu falei, você prega hoje à noite? Prego. E nós conversávamos sobre o texto, eu falei, é tão importante isso que foi ensinado de manhã, profunda as lições que têm sido ensinadas aqui domingo de manhã. Eu falei, olha, o coração humilde do servo de Naamã, né? A gente estava conversando, o coração do servo de Naamã era humilde. Ele olhando para o rio, olhando para o senhor dele, indo brabo embora e leproso. E ele olha,